Sarah fechou a última caixa com fita adesiva, olhando ao redor do apartamento vazio que fora seu lar nos últimos 8 anos. As paredes nuas agora ecoavam cada som, fazendo o espaço parecer estranho e frio. 3 meses depois de perder o emprego na firma de contabilidade onde trabalhava desde a faculdade, Sarah finalmente aceitou que não podia mais pagar para continuar na capital. Mãe, você viu minha mochila azul? Emma, de 12 anos, apareceu na porta, com os cabelos escuros presos num rabo de cavalo bagunçado. Olha atrás da porta do banheiro, respondeu Sarah, marcando a caixa com um canetão preto. E veja se pegou tudo do seu quarto. A decisão de voltar para sua cidade natal não foi fácil. Aos 34 anos, retornar para Águas Claras parecia admitir a derrota. Mas quando sua antiga amiga de colégio, Julia, mencionou a vaga de gerente no consultório médico local, Sarah soube que era a melhor chance de terem estabilidade. O restante de seus pertences coube no Honda antigo de Sarah, com espaço suficiente para Emma no banco de trás, cercada por sacolas de roupas e seus bens mais preciosos. Ao se afastarem do prédio, Sarah viu Emma olhando pela janela, com os olhos marejados de lágrimas contidas. Eu sei que não era isso que a gente planejou, disse Sarah, esticando a mão para trás e apertando o joelho da filha. Mas vamos ficar bem. Emma assentiu, mas não parecia convencida. Ela tinha deixado para trás os amigos, a escola e o único lar de que se lembrava. Sarah sentiu o peso familiar da culpa pressionando seu peito. A maternidade solo nunca esteve em seus planos, mas quando o pai de Emma decidiu que a vida em família não era para ele, 6 anos atrás, Sarah assumiu a responsabilidade. Agora, estava arrancando as duas de seu lugar. A viagem de 4 horas até Águas Claras foi quase toda em silêncio. Emma acabou adormecendo, deixando Sarah sozinha com seus pensamentos. A estrada se estendia à frente, levando-as em direção à incerteza. Julia esperava na varanda quando elas pararam na frente da pequena casa alugada. Seu sorriso familiar e o abraço imediato fizeram os ombros de Sarah relaxarem pela primeira vez em semanas. A casa está toda pronta. Liguei o aquecedor ontem, disse Julia, ajudando-as a carregar as sacolas para dentro. E deixei umas coisas na geladeira para você não ter que se preocupar com compras hoje. A casa era modesta, em 2 quartos, um banheiro, uma sala de estar e jantar conjugada e uma cozinha com eletrodomésticos antigos. Mas era limpa, acessível e delas. Emma desapareceu no quarto menor enquanto Sarah e Julia descarregavam o carro. O pessoal da clínica está animado para te conhecer na segunda, disse Julia, colocando uma caixa com a etiqueta ou cozinha no balcão. O Dr. Mendes quase me abraçou quando eu disse que você tinha experiência em contabilidade. A última gerente deixou tudo um caos. Sarah conseguiu sorrir. Sou grata pela oportunidade. Só espero, e ela olhou em direção ao quarto de Emma, baixando a voz. Só espero que ela se adapte bem. Isso tem sido difícil para ela. Crianças se adaptam fácil, garantiu Julia. E a escola municipal de Águas Claras é ótima. Meu sobrinho estuda lá e adora. Depois que Julia foi embora, Sarah encontrou Emma sentada de pernas cruzadas no colchão nu, olhando para o celular. Instalei a internet, disse Sarah, encostada no batente da porta. A Julia deixou a senha na geladeira. Emma assentiu sem levantar o olhar. Quer pedir pizza para o jantar? A primeira refeição na nossa casa nova tem que ser especial. Tanto faz, resmungou Emma. Sarah sentou-se ao lado da filha, o colchão afundando sob o peso delas. Eu sei que você está com raiva. Você tem todo o direito de estar. Emma finalmente ergueu o olhar, seus olhos um espelho dos de Sarah. Tive que sair do clube de debate. A gente ia para os regionais. Eu sei. E a festa de aniversário da Zoe é no próximo fim de semana. Eu sei disso também. O lábio inferior de Emma tremeu. Então por que a gente teve que se mudar? Por que não podíamos ficar pelo menos até o fim do ano letivo? Sarah respirou fundo. Ela sempre foi honesta com Emma, mesmo quando a verdade era desconfortável. Porque eu não tinha mais como pagar.
O dinheiro do acerto acabou, e o novo emprego que encontrei na capital não pagava o suficiente para o nosso aluguel. Mas todos os meus amigos estão lá. Você vai fazer novos amigos aqui. Eu não quero amigos novos. A voz de Emma falhou. Eu quero minha vida antiga de volta. Sarah puxou a filha para um abraço, sentindo a resistência de Emma antes que ela finalmente se entregasse ao afeto. Eu também, querida. Mas às vezes a vida não nos dá o que queremos. Ela nos dá o que precisamos para nos tornarmos mais fortes. Naquela noite, depois que Emma adormeceu em seu novo quarto, Sarah sentou-se nos degraus da varanda com uma xícara de chá. A rua estava silenciosa, tão diferente de seu apartamento na cidade, onde o barulho do trânsito era um pano de fundo constante. Estrelas perfuravam a escuridão acima, outra visão que era rara em sua vida antiga. Enquanto o ar fresco da noite a envolvia, Sarah sentiu algo inesperado, alívio. A pressão constante do desastre financeiro iminente havia desaparecido. Elas tinham um teto sobre suas cabeças, um emprego estável à sua espera e dinheiro suficiente para se virar. Não era a vida que ela imaginara para elas, mas era um recomeço. Amanhã, elas desempacotariam. Pendurariam quadros nas paredes e arrumariam os móveis até que aquela casa começasse a parecer delas. Sarah ajudaria Emma a arrumar seu quarto exatamente como ela quisesse. Elas explorariam a cidade, talvez passassem de carro pela clínica e pela escola. Não seria fácil. Recomeços nunca são. Mas enquanto Sarah terminava seu chá e olhava para o vasto céu noturno, ela se permitiu ter esperança de que esse desvio inesperado pudesse, eventualmente, levá-las a um lugar melhor do que para onde estavam indo antes. O primeiro dia de Sarah na clínica médica de Águas Claras foi avassalador. O sistema de arquivamento era inexistente, os pedidos de reembolso dos convênios estavam atrasados há meses e a recepcionista pediu demissão na hora do almoço. Às 5 horas, a cabeça de Sarah latejava enquanto ela corria para buscar Emma em seu primeiro dia na nova escola. Como foi? Sarah perguntou, tentando soar animada quando Emma entrou no carro. Emma deu de ombros, afivelando o cinto de segurança. Normal. Só normal? Conheceu alguém legal? A professora de matemática parece legal. E tem uma menina, a Bia, que me mostrou a escola. Emma olhou pela janela. Mas a comida da cantina é pior que a do Bandeirantes. Sarah considerou isso uma vitória, detalhes concretos em vez de respostas de uma só palavra. Eu preparo seu almoço. Amanhã. Precisamos fazer compras de qualquer maneira. No supermercado local, Sarah empurrava um carrinho por corredores desconhecidos enquanto Emma a seguia, listando os itens que queria para o almoço. Elas viraram um corredor e quase colidiram com outro carrinho. Desculpe! Exclamou Sarah, e então reconheceu o homem que o empurrava. Ah, Dr. Mendes. Os olhos gentis do médico se enrugaram enquanto ele sorria. Sarah. Como foi seu primeiro dia na bagunça que é nosso consultório? Desafiador, admitiu Sarah. Mas acho que consigo organizar as coisas com um pouco de tempo. Tenho total confiança em você. Ele se virou para Emma. E você deve ser a filha de quem tanto ouvi falar. Primeiro dia na escola municipal de Águas Claras? Emma assentiu, de repente tímida. Meu filho, Bento, está no 8º ano lá. Talvez vocês se conheçam. Sarah notou Emma se animar um pouco com a menção de uma possível conexão. Depois que se despediram do Dr. Mendes, Emma perguntou: Você gosta do seu novo emprego? Está uma bagunça, disse Sarah honestamente. Mas acho que consigo consertar. Que tal eu fazer uma macarronada hoje à noite enquanto você me conta mais sobre o seu dia? Durante o jantar, Emma gradualmente se abriu sobre suas aulas e os poucos colegas que falaram com ela. Não era entusiasmo, mas era comunicação, um começo. As semanas seguintes entraram numa rotina. Sarah chegava cedo à clínica todas as manhãs, enfrentando o caos pouco a pouco. Ela criou novos sistemas de arquivamento, treinou a nova recepcionista e passou horas ao telefone com as seguradoras de saúde. Cada pequena vitória parecia significativa, uma prova de que ela poderia reconstruir o que havia sido perdido.
A adaptação de Emma foi mais lenta. Ela ia para a escola sem reclamar, mas passava as noites em seu quarto, trocando mensagens com amigos da capital ou assistindo a vídeos em seu tablet. Sarah se preocupava, mas lhe dava espaço, lembrando-se de como foi difícil quando ela tinha 13 anos e seus pais se divorciaram, forçando uma mudança semelhante. Numa noite no final de abril, cerca de um mês após a mudança, Sarah estava organizando contas na mesa da cozinha quando Emma apareceu na porta. Tem uma reunião do clube de debate amanhã depois da aula, disse ela. A professora disse que ainda posso entrar, mesmo sendo tarde no ano. Sarah ergueu o olhar. Que ótimo! Você quer ir? Emma assentiu. Sim. Talvez. Posso te buscar depois. É só me mandar uma mensagem quando terminar. No dia seguinte, Sarah saiu do trabalho mais cedo para garantir que não se atrasaria. Ela sentou no estacionamento da escola, nervosa pela filha e esperançosa de que aquilo pudesse ser um ponto de virada. Quando Emma finalmente saiu do prédio, ela não estava sozinha. Um garoto alto, de cabelos castanhos claros, caminhava ao lado dela, ambos rindo de alguma coisa. Aquele é o Bento, se explicou Emma ao entrar no carro. O filho do Dr. Mendes. Ele também está no clube de debate. Como foi? Sarah perguntou, tentando não parecer muito ansiosa. Foi bom, disse Emma, e pela primeira vez desde a mudança, seu sorriso alcançou os olhos. Eles estão se preparando para a última competição do ano. A professora disse que eu posso ajudar, mesmo sendo nova. Naquela noite, no jantar, Emma falou mais do que nas últimas semanas, explicando o formato do debate e como ela poderia participar como pesquisadora, se não como debatedora. Sarah ouvia, sentindo um alívio imenso. Não era o time de debate que Emma havia deixado para trás, mas era alguma coisa. A primavera deu lugar ao início do verão. Os sistemas de Sarah na clínica estavam se consolidando, e o Dr. Mendes já havia elogiado seu trabalho 2 vezes na frente de toda a equipe. O segundo quarto na casa alugada já não parecia temporário, Emma havia pendurado pôsteres nas paredes e arrumado seus livros na pequena estante que Sarah encontrara num bazar. Sarah também estava se adaptando. Ela e Julia retomaram a antiga amizade como se os anos de distância tivessem sido semanas. Elas se encontravam para tomar um café nas manhãs de sábado enquanto Emma ia para o treino de debate, que se estendeu além do ano letivo para os alunos que participariam de uma competição de verão. Você parece melhor, comentou Julia num sábado, enquanto estavam sentadas do lado de fora da cafeteria local. Menos estressada. Sarah ponderou. Eu estou. O salário não é o que eu ganhava na capital, mas é o suficiente. E, honestamente, eu não percebia o quão infeliz eu estava lá até a gente ir embora. Às vezes, a gente fica tão focado em sobreviver que esquece de verificar se está realmente vivendo, disse Julia. A observação marcou Sarah. Na capital, todo dia era uma correria, de deixar Emma na escola, ir para o trabalho, levar trabalho para casa, cair exausta na cama apenas para repetir tudo no dia seguinte. Aqui, o ritmo era diferente. Elas jantavam juntas todas as noites. Começaram a caminhar pelo bairro à noite, conhecendo as ruas e os vizinhos. No fim de semana passado, foram até a piscina do clube, onde Emma encontrou vários colegas da escola. Numa noite de terça-feira em junho, Sarah estava cuidando das rosas em seu pequeno jardim da frente quando o carro do Dr. Mendes parou em frente à sua casa. Bento saiu primeiro, seguido por Emma, ambos carregando mochilas. Obrigada pela carona, Dr. Mendes, gritou Sarah, acenando. Para sua surpresa, ele também saiu do carro. Por favor, me chame de Tiago. Não estamos no consultório. Ele subiu pelo caminho da frente. As crianças estavam fazendo uma pesquisa para o debate lá em casa, e eu pensei em trazer a Emma. Que gentileza sua! Sarah de repente se sentiu constrangida com suas roupas de jardinagem, com os joelhos sujos de terra. Na verdade, eu queria te perguntar uma coisa, disse Tiago. A equipe da clínica sempre faz um churrasco de confraternização na minha casa. Nada chique, só comida e talvez uns fogos de artifício se o tempo estiver bom. Eu estava esperando que você e a Emma pudessem ir.
Ah, disse Sara, pega de surpresa. Sim, parece ótimo. Depois que ele foi embora, Emma apareceu ao seu lado, com um sorriso conhecedor no rosto. Ele gosta de você. Ele é meu chefe, corrigiu Sara, voltando para as rosas. O tom de Emma era cético. Ele pergunta muito sobre você quando estou na casa deles. Tipo, que comidas você gosta e se você está feliz aqui. Sara sentiu as bochechas esquentarem. Ele está apenas sendo amigável. Mas naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Sara se pegou sorrindo ao pensar no churrasco. Fazia tanto tempo que ela não se via como algo além de mãe da Emma, gerente de consultório ou ex-esposa. A ideia de que alguém pudesse vê-la apenas como Sara, uma mulher com identidade própria, será ao mesmo tempo assustadora e estimulante. Ela se olhou no espelho do banheiro. As olheiras que eram presenças constantes sob seus olhos na cidade haviam desaparecido. Seus ombros não estavam mais curvados pela tensão constante. Este lugar, que inicialmente parecia um refúgio, um lugar para se esconder e lamber as feridas, estava lentamente se tornando outra coisa, um lar onde novas raízes poderiam crescer. O churrasco de confraternização na casa de Tiago Mendes foi maior do que Sara esperava. Carros se enfileiravam pelo longo caminho de entrada que levava à casa em estilo colonial nos arredores da cidade, e o quintal vibrava com conversas e risadas. Emma avistou imediatamente Bento e alguns outros colegas do clube de debate e desapareceu na multidão, deixando Sara segurando uma tigela de salada de batata e se sentindo estranhamente vulnerável. Você veio. Tiago apareceu ao seu lado, pegando a tigela. Estava começando a me preocupar que você tivesse mudado de ideia. Desculpe o atraso. Troquei de roupa 3 vezes, como uma adolescente, admitiu Sara, sentindo o rosto corar com a confissão. Tiago sorriu. Bem, a escolha final valeu a espera. Ele a apresentou aos outros funcionários da clínica e suas famílias, a maioria dos quais a cumprimentou calorosamente. Sara reconheceu muitos dos pacientes que havia ajudado nos últimos meses. Águas Claras era pequena o suficiente para que ela já tivesse encontrado uma parte significativa da população através da clínica. Seu sistema de cobrança salvou minha sanidade, disse a enfermeira-chefe da clínica. O pesadelo com o convênio para a cirurgia do joelho do meu marido quase me enlouqueceu antes de você intervir. Apenas fazendo meu trabalho, respondeu Sara, embora o elogio a aquecesse. Conforme a noite avançava, Sara se viu relaxando. Ela ajudou a irmã de Tiago a arrumar a comida nas mesas e riu das histórias da enfermeira pediátrica sobre as desculpas criativas das crianças para evitar injeções. Quando Tiago lhe trouxe um prato de comida e sentou-se ao seu lado nos degraus da varanda, a conversa fluiu facilmente. Emma parece estar se adaptando, observou ele, acenando para o quintal onde Emma jogava vôlei com Bento e vários outros adolescentes. O clube de debate foi o ponto de virada, disse Sara. Devo isso a você, o Bento fez toda a diferença. Tiago balançou a cabeça. Bento disse que ela é a melhor pesquisadora que eles já tiveram. O time precisava dela. Ele tomou um gole de sua cerveja. E você? Está se adaptando também? Sara considerou a pergunta. Acho que sim. É diferente do que eu esperava. Diferente bom ou diferente ruim? Bom, se ela decidiu. Vim para cá sentindo que tinha fracassado de alguma forma. Como se isso fosse um passo para trás. Mas agora parece mais um redirecionamento para um lugar onde eu precisava estar. Tiago assentiu, pensativo. Eu entendo. Quando a Emília, minha esposa, morreu, 5 anos atrás, pensei em deixar Águas Claras. Começar de novo em outro lugar. Mas depois percebi que fugir não consertaria nada. Sara não sabia sobre a esposa dele. Bento mencionou uma vez que sua mãe tinha ido embora, mas Emma não deu detalhes. Sinto muito. Deve ter sido incrivelmente difícil. Foi. E ainda é, às vezes. Tiago olhou para Bento. Mas nós demos um jeito. Dia após dia. Quando a noite caiu, as crianças menores brincavam com estrelinhas enquanto os adolescentes se reuniam ao redor de uma fogueira.
Sara e Tiago se viram na varanda dos fundos, um pouco afastados da reunião principal. Eu deveria ajudar a limpar, disse Sara, notando os pratos e copos vazios espalhados. Pode esperar, respondeu Tiago. Os fogos estão prestes a começar. O primeiro estrondo ecoou pelo céu, seguido por uma explosão de vermelho e dourado. Mais se seguiram, iluminando os rostos de todos no quintal. Sara olhou para Emma, que estava sentada ao lado de Bento, ambos olhando para cima com expressões de admiração. Naquele momento, Sara sentiu uma onda de gratidão por este lugar que havia começado a curar as duas. Tenho uma confissão, disse Tiago em voz baixa, sua voz quase perdida sob outra explosão de fogos. Eu esperava falar com você esta noite sobre algo não relacionado à clínica. Sara se virou para ele, de repente ciente de quão próximos estavam. Ah, é. Há uma série de shows no parque nas noites de sexta-feira. Eu estava me perguntando se você gostaria de ir comigo. Ele parecia estranhamente nervoso. Só nós dois. O convite pairou entre eles, pesado de possibilidades. Sara não saía com ninguém desde antes de Emma nascer. A ideia era assustadora, se tentadora. Eu precisaria encontrar alguém para ficar com a Emma, disse ela, o que não era um não. Tiago sorriu. A tia do Bento, minha irmã, tem tentado me convencer a sair há 2 anos. Ela ficaria emocionada em ter as 2 crianças na casa dela por uma noite. Então sim, disse Sara, surpreendendo-se com a facilidade com que a palavra saiu. Eu gostaria. Os fogos continuaram no céu, mas Sara se viu observando Tiago, notando como as luzes coloridas brincavam em seu rosto. Algo novo estava começando, algo que ela não procurava, mas que agora não conseguia imaginar recusar. O primeiro encontro deles foi simples, em cadeiras de praia no parque, uma banda local tocando covers de músicas que ambos lembravam da faculdade e comida surpreendentemente boa dos food trucks estacionados ao redor. Tiago trouxe um cobertor quando a noite esfriou, e eles conversaram sobre tudo, exceto o trabalho, os livros favoritos, piores filmes, lugares para onde haviam viajado. Faz séculos que eu não rio tanto, admitiu Sara enquanto voltavam para o carro dele. Nem eu, disse Tiago. Deveríamos fazer isso de novo. E eles fizeram. Filmes no pequeno cinema do centro. Café nas manhãs de sábado. Uma caminhada no parque estadual onde Emma e Bento corriam na frente na trilha, dando-lhes raros momentos a sós. Emma observava esses desenvolvimentos com aprovação óbvia. Ele te faz sorrir mais, disse ela a Sara uma noite enquanto lavavam a louça. É legal. Em agosto, Sara percebeu que Águas Claras não parecia mais temporária. A clínica funcionava sem problemas sob sua gestão. Ela e Emma haviam plantado flores no quintal de sua casa alugada. Conheciam os caixas do supermercado pelo nome. E Tiago havia se tornado uma parte central de suas vidas, um desenvolvimento que Sara nunca antecipara quando, relutantemente, embalara seus pertences apenas 4 meses antes. Numa noite, enquanto o verão começava sua lenta transição para o outono, Sara sentou-se na varanda da frente esperando Tiago buscá-la para o jantar. Emma já estava na casa de Bento, os dois trabalhando em um projeto de ciências, apesar de faltarem 2 semanas para o início das aulas. Você parece perdida em pensamentos, disse Tiago ao subir pelo caminho. Sara sorriu. Apenas pensando em como tudo está diferente do que eu esperava quando nos mudamos para cá. Diferente bom ou diferente ruim? Perguntou ele, ecoando a conversa do churrasco. Definitivamente bom. Ela se levantou, encontrando-o no meio do caminho. Vim para cá achando que era apenas um lugar para me reagrupar até que eu pudesse nos levar de volta para a capital. Mas agora, e agora? Incentivou Tiago. Agora estou me perguntando se nosso destino era acabar aqui o tempo todo. Ela hesitou e acrescentou, se meu destino era conhecer você. Tiago pegou sua mão. Eu tenho me perguntado a mesma coisa. Mais tarde naquela noite, após o jantar no restaurante mais chique da cidade, eles caminharam ao longo do pequeno lago que dava nome à cidade. A água refletia as luzes das casas próximas, e alguns barcos ainda pontilhavam a superfície, apesar da hora tardia. Tenho algo para te perguntar, disse Tiago,
parando em um banco com vista para a água. É sobre o futuro. Sarah sentiu seu coração acelerar. Ok. O contrato de aluguel do prédio da clínica vence em outubro. Tenho pensado em comprar em vez de renovar. Ele olhou para ela. Mas eu queria saber sua opinião primeiro. Se você está planejando ficar em Águas Claras a longo prazo. Você está perguntando como meu chefe ou como e o que quer que sejamos agora? Perguntou Sarah. Tiago sorriu. Ambos, eu acho. A clínica precisa de você. E ele fez uma pausa. Eu também preciso de você. Ou, pelo menos, quero você na minha vida. Mas entendo se você ainda estiver vendo isso como algo temporário. Sarah pensou nos últimos meses, como um lugar ao qual ela chegou relutantemente se tornou lentamente um lar. Como Emma passou de miserável a próspera. Como ela mesma redescobriu partes de si que pensava estarem perdidas para sempre. Nós vamos ficar, disse ela com certeza. A Emma adora a escola, e eu adoro a clínica. E ela respirou fundo. E acho que estou me apaixonando por você. As palavras pairaram no ar entre eles, honestas e vulneráveis. O rosto de Tiago se suavizou, e ele alcançou a mão dela. Eu já cheguei lá, disse ele em voz baixa. Estou apaixonado por você desde que você reorganizou todo o sistema de arquivamento e não reclamou nenhuma vez da bagunça que eu tinha deixado virar. Sarah riu, alívio e alegria se misturando. Esse não é exatamente um momento romântico para se destacar. Para mim, foi. Eu vi alguém que conseguia pegar o caos e dar sentido a ele. Que não desistia quando as coisas ficavam difíceis. Ele apertou a mão dela. Quem sabe? Talvez fosse exatamente disso que eu precisava. Enquanto voltavam para o carro, Sarah pensou nas reviravoltas inesperadas que a vida podia dar. 4 meses atrás, ela estava se afogando em uma cidade que não parecia mais um lar. Agora, ela estava construindo algo novo, algo real e sustentável. Não era a vida que ela planejara, mas ao se inclinar no ombro de Tiago, com o braço dele em volta de seus ombros, ela não conseguia imaginar querer outra coisa. Conforme o verão se transformava em outono, o relacionamento de Sarah e Tiago se aprofundava. Eles estabeleceram uma rotina confortável, jantares em família 2 vezes por semana, noites de cinema com as crianças e encontros ocasionais apenas para eles. Emma e Bento se tornaram quase inseparáveis, unidos pelo clube de debate e um amor compartilhado por ficção científica que os fazia trocar livros constantemente e discutir sobre furos no enredo. O primeiro sinal de problema surgiu em uma terça-feira comum de outubro. Sarah estava revisando os pedidos de reembolso na clínica quando a ex-cunhada de Tiago, Carolina, entrou sem hora marcada. Sua expressão era tensa, sua bolsa de grife agarrada como um escudo. O Tiago está? Perguntou ela, ignorando as gentilezas usuais. Sarah verificou a agenda. Ele está com um paciente. Posso ajudar em alguma coisa? Carolina a estudou com um escrutínio indisfarçável. Você deve ser a Sarah. O Bento mencionou você. Isso mesmo. E você é a Carolina, cunhada do Tiago. Sarah manteve o tom profissional, apesar da tensão desconfortável. Ex-cunhada, corrigiu Carolina. Embora eu sempre serei tia do Bento. Família é para sempre, afinal. Havia algo pontiagudo em suas palavras que deixou Sarah inquieta. Antes que ela pudesse responder, Tiago saiu de uma sala de exames, com a surpresa estampada no rosto ao ver Carolina. Carol. O que você está fazendo aqui? Está tudo bem. Só de passagem pela cidade. Pensei em dar uma passada. Ela beijou a bochecha dele com uma familiaridade ensaiada. Precisamos conversar sobre os planos para o feriado com o Bento. Tiago olhou para Sarah, com uma expressão de desculpa. Vamos para o meu escritório. Depois que eles desapareceram atrás da porta de Tiago, Sarah tentou se concentrar em seu trabalho, mas a aparição de Carolina a havia perturbado. Ela sabia que Tiago permanecia próximo da família de sua falecida esposa, especialmente por causa de Bento, mas este foi seu primeiro encontro com essa parte da vida dele.
Naquela noite, Tiago ligou em vez de ir até a casa dela como planejado. Tudo bem? Sara perguntou, ouvindo a tensão em sua voz. Apenas um dia longo. A Carolina quer o Bento para todo o feriado, o que significa levá-lo para uma viagem de 3 horas até a casa dos pais da Emília. E você não quer que ele vá? Tiago suspirou. Não é isso. Quero que ele veja os avós. É que, e a Carolina fez alguns comentários sobre como os feriados são para a família de verdade, e com tudo mudando em nossas vidas. A implicação pairou no ar se ela não aprova nosso relacionamento, concluiu Sara. Ela é protetora da memória da Emília, disse Tiago, o que não era exatamente uma negação. Vai melhorar com o tempo. Mas nas semanas seguintes, a influência de Carolina tornou-se uma correnteza persistente. Ela ligava para Tiago com frequência sobre a agenda de Bento. Mandou os pais de Emília ao torneio de debate de Bento, onde foram educados, mais reservados com Sara e Emma. Ela agendou uma visita de fim de semana de última hora que significou cancelar planos que Sara havia feito para os 4. É como se ela estivesse marcando território, confidenciou Sara Júlia durante um café. Lembrando a todos que ela chegou primeiro. Você está preocupada com os sentimentos do Tiago? Perguntou Júlia. Acha que ele ainda é apaixonado pela Emília? Sara considerou isso. Não. Sei que ele a amou, e parte dele sempre amará. Não é isso que me incomoda. É mais que a Carolina parece determinada a nos manter separados, a vida dele com Bento e a família deles em uma caixa, e o que quer que estejamos construindo em outra. A situação atingiu o clímax na semana do feriado da Proclamação da República. Sara estava ajudando Emma com o dever de matemática quando Tiago chegou, com uma expressão preocupada. Podemos conversar? Perguntou ele assim que Emma se retirou para o quarto. O estômago de Sara se contraiu. Isso parece sério. A Carolina ligou. Os pais da Emília querem conhecer você antes do feriado. Ele passou a mão pelo cabelo. Eles virão para a cidade neste fim de semana. Por que agora, de repente? Aparentemente, o Bento tem falado sobre você. Sobre nós potencialmente nos tornarmos uma família. Tiago sentou-se ao lado dela no sofá. Eles estão preocupados que ele se machuque se as coisas não derem certo entre nós. As palavras a feriram. Eles acham que sou algum tipo de distração temporária para você? Não, eles são apenas protetores com o Bento. Ele é a única conexão deles com a Emília. Tiago pegou a mão dela. Eu disse a eles que jantaríamos com eles no sábado. Mas se você não se sentir confortável com isso, eu entendo. Sara queria recusar. A ideia de ser avaliada pelos pais de Emília a fazia sentir-se uma intrusa. Mas ela pensou em Bento, na forma como ele e Emma se deram bem, como ele lentamente se abriu para ela nos últimos meses. Ela pensou em Tiago, preso entre seu passado e seu presente. Eu vou, disse ela finalmente. Mas não vou fingir ser alguém que não sou para deixá-los confortáveis. Na noite de sábado, eles estavam no restaurante mais chique de Águas Claras, sentados em frente a Roberto e Diana Matos. Era um casal bonito na casa dos 60 anos, com os mesmos cabelos castanhos claros que Bento havia herdado. A conversa foi tensa no início, com Roberto fazendo perguntas pontuais sobre o passado de Sara e Diana mal tocando em sua comida. O Bento diz que a Emma é uma ótima debatedora, disse Roberto finalmente. A Emília era assim, sempre tinha que ter a última palavra. Isso nos enlouquecia quando ela era adolescente, acrescentou Diana, sua expressão se suavizando com a lembrança. Mas a tornou uma advogada maravilhosa. Sara não sabia que Emília era advogada. Tiago raramente falava sobre sua falecida esposa, algo que Sara atribuíra ao luto persistente. Agora, ela se perguntava se ele também estava tentando manter esses mundos separados. A Emma puxou a teimosia de mim, disse Sara. O pai dela era mais do tipo pacificador, o que provavelmente nos salvou de discutir até ficarmos roucos quando ela era pequena. O pai da Emma, ele ainda está envolvido na vida dela? Perguntou Diana. Mãe, advertiu Tiago em voz baixa. Tudo bem, disse Sara.
Não, ele não está. Ele foi embora quando a Emma tinha 6 anos e se mudou para o outro lado do país. Ele liga no aniversário dela, mas é só isso. A expressão de Diana mudou, algo como compreensão cruzando seus traços. Deve ter sido difícil para vocês duas. Foi. Mas nós demos um jeito. Sara encontrou os olhos de Diana. A Emma é a pessoa mais importante da minha vida. Eu nunca faria nada para machucá-la, sou ao Bento. A tensão na mesa diminuiu um pouco. Conforme o jantar prosseguia, Roberto compartilhou histórias sobre Emília quando criança, e Diana perguntou sobre os interesses de Emma além do debate. Na sobremesa, a conversa havia se tornado quase confortável. Caminhando para seus carros depois, Tiago pegou a mão de Sara. Obrigado por fazer isso. Sei que não foi fácil. Eles amam o Bento, disse Sara. Posso respeitar isso, mesmo que seja desconfortável. Eles gostaram de você, assegurou Tiago. Minha sogra não teria te mostrado aquelas fotos vergonhosas da Emília no acampamento da banda se não tivesse gostado. Sara sorriu, mas algo ainda a incomodava. Mais tarde naquela noite, depois que Tiago foi para casa, ela se viu olhando para o teto, incapaz de dormir. Conhecer os pais de Emília tornou sua falecida esposa subitamente real de uma forma que não era antes, não apenas uma lembrança que Tiago carregava, mas uma mulher com pais que sentiam sua falta, com histórias e realizações e uma vida que fora interrompida. E isso levantou questões que Sara vinha evitando, onde ela se encaixava nessa história. Havia espaço para ela na vida de Tiago sem diminuir a memória de Emília? E se eles seguissem em frente, ela sempre se sentiria como se estivesse vivendo na sombra de outra mulher. Na manhã seguinte, Emma encontrou na mesa da cozinha, ainda de pijama, com as mãos em volta de uma xícara de café frio. Você está bem, mãe? Perguntou ela, pegando uma tigela para o cereal. Sara conseguiu sorrir. Apenas pensando. Emma colocou cereal e leite, depois sentou-se à sua frente. Sobre o Dr. Mendes? Sobre muitas coisas. Sara hesitou, depois perguntou, você está feliz aqui, Emma? Realmente feliz, não apenas tirando o melhor da situação? Emma considerou isso com uma seriedade surpreendente. Sinto falta de algumas coisas da capital. Mas gosto mais da minha escola aqui. E o Bento é legal. Ela mexeu o cereal. E você parece mais feliz. Exceto agora. Eu estou mais feliz, admitiu Sara. Mas relacionamentos são complicados. Especialmente quando há um histórico envolvido. Por causa da mãe do Bento? Sara sentiu, surpresa com a percepção de sua filha. O Bento fala sobre ela às vezes, disse Emma. Ele diz que não se lembra mais muito bem dela, o que o faz se sentir mal. Mas ele gosta de ter você por perto. Ele me disse que é bom ver o pai dele feliz de novo. A simples percepção de sua filha de 12 anos trouxe lágrimas aos olhos de Sara. Em toda a sua preocupação com o passado, ela quase perdeu o que estava bem na sua frente, em duas famílias quebradas se curando lentamente juntas, criando algo novo que honrava o que veio antes sem ser limitado por isso. A manhã do feriado amanheceu fria e clara. Sara acordou cedo, a casa silenciosa ao seu redor. Emma ainda dormia, exausta por ter ajudado a preparar os acompanhamentos na noite anterior. Elas decidiram ter seu próprio pequeno almoço de feriado, já que Bento estaria com seus avós e Tiago havia sido chamado para uma emergência na clínica na noite anterior. Sara fez café e sentou-se perto da janela, observando o bairro ganhar vida. Algumas casas adiante, alguém já estava montando decorações de Natal. A normalidade daquilo era reconfortante, a vida continuando seus ritmos constantes, apesar das incertezas em seu próprio coração. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Tiago, já acabei de sair da clínica. Paciente estável. Podemos conversar mais tarde? Sara respondeu com um simples ossinho e tentou não ler demais na mensagem. Desde o jantar com os pais de Emília, algo havia mudado entre eles. Nada dramático, apenas uma leve hesitação nas conversas, um cuidado que não existia antes. Tiago vinha trabalhando horas.
Extras, e Sara se jogará na preparação para o feriado, ambos criando um espaço que nenhum dos dois havia pedido. Emma apareceu na porta da cozinha, com os cabelos despenteados de sono. Bom feriado, resmungou ela, indo direto para a geladeira e o suco de laranja. Bom feriado, dorminhoca. Sara sorriu para a filha. Pronta para o nosso banquete mais tarde? Emma assentiu, depois verificou o celular. O Bento diz que eles estão saindo para a casa dos avós em breve. Ele não está animado. 3 horas no carro com a tia não parece a ideia de diversão de um adolescente, concordou Sara. Não é só isso. Emma hesitou. Ele diz que a tia dele fica dizendo coisas estranhas sobre você e o pai dele. Sara manteve a expressão neutra, apesar do nó no estômago. Que tipo de coisas? Tipo como a mãe dele se sentiria sobre o pai dele namorar tão cedo. O Bento disse a ela que já se passaram 5 anos, mas ela disse que algumas pessoas nunca superam a perda de alguém que amaram de verdade. Emma olhou para cima. Isso não é verdade, é? Sobre o Dr. Mendes ainda ser apaixonado pela mãe do Bento? A franqueza da pergunta pegou Sara de surpresa. Acho que as pessoas sempre podem amar alguém que perderam e, ao mesmo tempo, encontrar espaço para amar alguém novo, disse ela, cuidadosamente. Não se trata de substituir ninguém. Emma pareceu considerar isso. Tipo como eu ainda sinto falta do papai às vezes, mesmo estando com raiva dele? Não que seja a mesma coisa que morrer, acrescentou rapidamente. Perda é perda, disse Sara. E tudo bem sentir falta do seu pai, mesmo quando você está com raiva dele. Elas passaram a manhã terminando os preparativos para a refeição. Sara tentou se concentrar no simples prazer de cozinhar com a filha, mas seus pensamentos continuavam voltando para Tiago a conversa que precisavam ter. No início da tarde, o pequeno peru estava no forno, as batatas cozinhavam no fogão e Emma montava uma tábua de queijos para petiscar. A campainha tocou inesperadamente. Sara enxugou as mãos num pano de prato e foi atender, surpresa ao encontrar Tiago parado em sua varanda. Pensei que você estivesse descansando depois do seu plantão, disse ela, dando um passo para trás para deixá-lo entrar. Eu ia. Ele parecia cansado, mas determinado. Mas então percebi que não queria passar o feriado sozinho na minha casa vazia, pensando em todas as coisas que eu deveria ter dito a você dias atrás. Sara sentiu seu coração acelerar. E o Bento? Pensei que a Carolina o tivesse buscado esta manhã. Ela buscou. Ele está com meus sogros até domingo. Tiago a seguiu até a cozinha, onde Emma fingia não estar escutando. Ei, Emma. Tudo bem se eu invadir o feriado de vocês? Claro. Emma sorriu. Temos comida de sobra. A mãe sempre cozinha como se estivesse alimentando um exército. Sara lançou um olhar para a filha. Por que você não vai pôr mais um lugar na mesa? Assim que Emma saiu, Sara se virou para Tiago. O que está acontecendo? Você esteve distante a semana toda. Tiago suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu sei. Me desculpe. Depois do jantar com os pais da Emília, fiquei preso na minha cabeça. Comecei a me perguntar se estava indo rápido demais, se era justo com você, com o Bento e justo comigo como. A Emília sempre será parte de nossas vidas, parte da vida do Bento. A família dela sempre será a família dele. Tiago encontrou os olhos dela. Eu me preocupei que você pudesse sentir que estaria sempre competindo com um fantasma. O eco de seus próprios pensamentos a surpreendeu. Eu tive os mesmos medos, admitiu ela. Depois de conhecer os pais dela, a Emília se tornou real para mim de uma forma que não era antes. Comecei a me perguntar se realmente havia espaço para mim na sua vida. Tiago se aproximou, pegando as mãos dela. Ah! Foi isso que percebi ontem à noite na clínica. Eu estava ajudando um senhor idoso que caiu no asilo, nada sério, apenas alguns pontos. Ele não parava de falar de sua falecida esposa, me mostrando fotos que guarda na carteira. 62 anos de casados.
Isso é incrível, disse Sara, sem saber aonde Tiago queria chegar com a história. É. Mas então ele me mostrou outra foto, se ele com uma mulher da idade dele em alguma dança. Minha namorada, Marga, ele disse. Conheci ela no asilo no ano passado. A Helena teria gostado dela. Tiago apertou as mãos de Sara. Esse homem de 87 anos entendeu algo que eu venho pensando demais há dias: amar alguém novo não diminui o amor por alguém que você perdeu. Sara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Foi quase exatamente o que eu disse para Emma esta manhã. Mentes brilhantes, disse Tiago com um pequeno sorriso. Não quero passar outro feriado tentando manter partes da minha vida separadas. Quero que o Bento saiba que não há problema em amar a memória de sua mãe e ainda estar feliz com o que está acontecendo agora. Quero que meus sogros vejam que estou construindo algo novo que honra a Emília, sendo um bom pai para nosso filho. E a Carolina? Perguntou Sara, nomeando o elefante na sala. A expressão de Tiago endureceu ligeiramente. Tive uma longa conversa com ela antes de ela buscar o Bento. Eu disse a ela que, embora aprecie tudo o que ela fez por nós, ela precisa respeitar minhas escolhas. O bem-estar do Bento inclui ver o pai dele feliz e construindo relacionamentos saudáveis. Como ela reagiu? Não muito bem, inicialmente. Mas acho que ela vai acabar entendendo. Tiago puxou Sara para mais perto. Eu disse a ela que estamos falando sério, que estou apaixonado por você, e que você e a Emma estão se tornando parte da nossa família. A declaração pairou no ar entre eles. Eles já haviam dito as palavras antes, mas isso parecia diferente, mais deliberado, uma decisão em vez de um sentimento. Estamos? Perguntou Sara em voz baixa. Parte da sua família? Espero que sim, disse Tiago. Porque eu e o Bento estamos bem apegados a vocês duas. Emma apareceu na porta, com um sorriso conhecedor no rosto. O peru está pronto. Já tirei do forno. Quando você aprendeu a assar um peru? Perguntou Sara, surpresa. YouTube, Emma deu de ombros. E o Bento me mandou instruções por mensagem. Ele disse que o pai dele sempre deixa o peru passar do ponto. Tiago riu. Ele não está errado. Eles se reuniram em volta da pequena mesa de jantar, uma família improvável formada por perdas separadas. A conversa fluiu facilmente enquanto enchiam seus pratos. Tiago compartilhou histórias de seus próprios feriados de infância, e Sara falou sobre o ano em que tentou fritar um peru e quase incendiou seu apartamento. Emma relaxou de uma maneira que Sara não via há meses, a cautela que a acompanhava desde a mudança finalmente desaparecendo. Depois do jantar, enquanto Emma conversava por vídeo com seus amigos da capital, Sara e Tiago limparam a cozinha juntos. Tenho algo para te perguntar, disse Tiago, secando uma travessa. É uma pergunta grande, então sinta-se à vontade para levar tempo pensando sobre isso. Sara largou a panela que estava esfregando. Isso soa sério. Meu aluguel desta casa vence no próximo mês, disse Tiago. E está ficando ridículo, esse vai e vem entre duas casas quando passamos a maior parte do nosso tempo juntos de qualquer maneira. O coração de Sara deu um pulo. Você está perguntando o que eu acho que você está perguntando? Estou perguntando se você e a Emma considerariam se mudar para nossa casa, disse Tiago. Minha casa é maior, o Bento já tem seu quarto arrumado, e há um ótimo espaço que poderia ser da Emma. Ele hesitou. É muita coisa, eu sei. E talvez seja cedo demais, e não é cedo demais, se interrompeu Sara. Já se passaram quase 8 meses. Não estamos nos apressando. Então isso é um sim. Sara pensou na jornada que os trouxera até ali, essa mudança dolorosa da cidade, a luta para reconstruir, a conexão inesperada que mudará tudo. Ela pensou na felicidade crescente de Emma, na aceitação de Bento, no conforto que sentia na presença de Tiago. É um sim, disse ela. Mas quero falar com a Emma primeiro. Isso afeta a vida dela tanto quanto a minha. Claro, concordou Tiago. Decisões de família devem incluir todo mundo. A palavra família o assentou-se calorosamente entre eles.
Não era o que Sara imaginara quando, relutantemente, embalara seus pertences na primavera passada. Era melhor, mais bagunçado, mais complicado, mas, no final, mais real do que o futuro seguro e previsível que ela vinha planejando. Mais tarde, depois que Tiago foi para casa dormir após seu plantão, Sara encontrou Emma em seu quarto, arrumando fotos em um quadro de cortiça. "Podemos conversar um minuto?" Sara perguntou, sentando-se na beirada da cama. Emma assentiu, prendendo uma foto dela com Bento em um torneio de debate. "É sobre nos mudarmos para a casa do Dr. Mendes e do Bento?" Sara piscou, surpresa. "Como você sabia?" "O Bento tem falado sobre isso há semanas", disse Emma, com naturalidade. "Ele já está limpando o armário do quarto de hóspedes para abrir espaço para as minhas coisas." "E como você se sente sobre isso?" Sara perguntou, estudando o rosto da filha. "Esta é uma grande mudança. Eu não vou fazer isso se você não estiver completamente confortável." Emma sentou-se ao lado da mãe. "Eu gosto de estar aqui. Parece um lar agora." Ela tocou em uma das fotos, os 4 no lago no mês passado. "Mas eles também parecem um lar. Então, não importa em qual casa a gente mora, não é?" A sabedoria simples das palavras de sua filha trouxe lágrimas aos olhos de Sara. "Quando você ficou tão inteligente?" Emma deu de ombros, envergonhada com a emoção da mãe. "Isso significa que somos oficialmente uma família agora?" "Estamos construindo uma", disse Sara, cuidadosamente. "Pode não ser exatamente como as outras famílias, mas é a nossa." Emma assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. "Legal. Contanto que eu tenha meu próprio banheiro." "O Bento usa uns 3 produtos de cabelo diferentes." Sara riu, puxando a filha para um abraço. O caminho à frente não estava perfeitamente claro, e haveria desafios. Carolina talvez nunca a aceitasse completamente. A memória de Emília sempre seria parte de suas vidas. Mas pela primeira vez desde que deixou a cidade, Sara sentiu-se completamente certa de que estavam exatamente onde precisavam estar. As semanas seguintes ao feriado passaram num piscar de olhos, entre caixas, fita adesiva e decisões sobre o que manter e o que doar. Emma encarou a mudança com um entusiasmo surpreendente, organizando seus pertences com uma maturidade recém-descoberta e nostalgia mínima. Sara se viu mais sentimental, demorando-se em itens que marcavam sua jornada, os pratos descombinados que compraram em um brechó na primeira semana em Águas Claras, as almofadas que fizeram a casa alugada parecer um lar. "Você não precisa se livrar de tudo, sabe?", disse Tiago, encontrando-a sentada no chão, cercada por itens de cozinha. "Minha casa não está totalmente mobiliada." "Eu sei", disse Sara. "Só estou pensando em como tudo mudou desde que embalamos esses mesmos pratos na capital. Eu estava com tanta raiva naquela época, da vida, do pai da Emma, de mim mesma por ter fracassado." Tiago sentou-se ao lado dela. "E agora?" "Agora sou grata", disse ela, simplesmente. "Por tudo, até pelas partes difíceis. Elas nos trouxeram até aqui." O dia da mudança chegou num sábado fresco de dezembro. Bento e Emma supervisionaram o carregamento das caixas com a seriedade de comandantes militares, enquanto Tiago e Sara tentavam manter alguma aparência de organização. À noite, estavam cercados por caixas em sua casa agora compartilhada, exaustos demais para desempacotar, mas elétricos demais para dormir. "Pizza?", sugeriu Tiago, e as crianças aplaudiram em aprovação. Enquanto jantavam em estilo piquenique no chão da sala, Sara olhou para o caos de seus pertences combinados e sentiu uma inesperada sensação de acerto. Essa mistura bagunçada e imperfeita era exatamente o que todos precisavam. A adaptação não foi sem desafios. Emma e Bento discutiam sobre os horários do banheiro e de quem era a vez de lavar a louça. Tiago descobriu o hábito de Sara de deixar xícaras de café pela metade pela casa. Sara aprendeu que Tiago ficava irritado quando o estresse do trabalho aumentava e precisava de espaço para descomprimir. Mas eles resolviam cada questão com comunicação aberta, geralmente na mesa de jantar, onde estabeleceram uma regra de honestidade sem julgamento. O Natal se aproximava, trazendo novas complexidades.
Os pais de Emília convidaram Bento para passar a véspera de Natal com eles, uma tradição que mantinham desde a morte da filha. Sara se preocupou com a separação, mas Tiago foi firme. É importante para o Bento, disse ele. E é só uma noite. Teremos nosso Natal no dia de Natal. Para a surpresa de Sara, Diana ligou para ela diretamente na semana antes do Natal. Estávamos esperando que você e a Emma pudessem se juntar a nós para a ceia de véspera de Natal, antes de o Bento ficar aqui, disse ela. Gostaríamos de conhecer melhor vocês duas. O convite foi inesperado, mas bem-vindo. Na véspera de Natal, eles foram de carro até a Casa dos Matos em uma cidade vizinha, uma bela casa colonial com uma árvore perfeitamente decorada visível pela janela da frente. Sara sentiu Emma ficar tensa ao seu lado enquanto se aproximavam da porta. E se eles não gostarem de mim? Sussurrou Emma. Eles vão te amar, assegurou Sara. Apenas. Seja você mesma. O jantar foi inicialmente estranho, mas gradualmente se tornou mais caloroso. Roberto perguntou a Emma sobre o clube de debate, seu interesse genuíno a tirando de sua concha. Diana mostrou a Sara álbuns de fotos de família, incluindo fotos de Emília adolescente que poderiam ser de Bento. Havia uma melancolia na noite, mas não o luto sufocante que Sara temia. Depois do jantar, enquanto os homens limpavam a mesa, Diana levou Sara a um pequeno escritório cheio de livros e fotografias de família. Eu queria te mostrar uma coisa, disse ela, pegando uma carta emoldurada da escrivaninha. A Emília escreveu isso quando o Bento nasceu. Uma carta para quem quer que viesse a amar seu filho e marido se algo acontecesse com ela. Sara hesitou. Tem certeza de que quer que eu leia? Diana assentiu. Ela sempre foi prática, nossa Emília. Mesmo em seus momentos mais felizes, ela planejava para todas as contingências. A carta era simples, mas poderosa, a esperança de uma mãe de que seu filho fosse amado, que seu marido encontrasse a felicidade novamente, que quem quer que se juntasse às suas vidas entendesse os presentes que estavam recebendo. Sara leu com lágrimas nos olhos, tocada pela generosidade de uma mulher que nunca conheceria. Obrigada por compartilhar isso, disse ela, devolvendo cuidadosamente a carta a Diana. Tiago escolheu bem, disse Diana em voz baixa. A Emília teria aprovado você. Foi o presente mais significativo que Sara poderia ter recebido, a aceitação da guardiã da memória de Emília. Quando saíram naquela noite, deixando Bento para sua tradicional noite lá, os abraços de despedida foram genuínos. Enquanto dirigiam para casa, Sara segurou a mão de Tiago sobre o console, sentindo outra peça de seu complexo quebra-cabeça se encaixar. A manhã de Natal trouxe sua própria magia. Eles acordaram cedo, fizeram panquecas decoradas e se reuniram ao redor da árvore de pijama. Os presentes eram modestos, mas atenciosos, livros escolhidos com cuidado, itens feitos à mão, experiências para compartilhar em vez de coisas para possuir. Emma deu a Bento uma revista em quadrinhos rara que ela rastreou através do sobrinho de Júlia. Bento deu a Emma um cronômetro de debate personalizado que ele construiu no clube de ciências. Tiago deu a Sara uma escapada de fim de semana só para os dois. Sara deu a Tiago uma maleta médica vintage que encontrou em um antiquário, cheia de bilhetes manuscritos de pacientes agradecendo por seu cuidado. Em janeiro, enquanto a vida se assentava em seu novo ritmo, um e-mail inesperado chegou da capital. O antigo empregador de Sara estava oferecendo seu cargo de volta com um salário significativamente mais alto. 5 meses antes, a oferta teria parecido a salvação. Agora, Sara olhava para a tela, sentindo nada além de certeza em sua decisão de recusar. Você poderia considerar, disse Tiago quando ela lhe mostrou o e-mail. Sei que o dinheiro seria bom. Dinheiro não é tudo, respondeu Sara. Temos o suficiente. E temos algo aqui que eu não conseguiria encontrar lá, não importa quanto me pagassem. Ela redigiu uma recusa educada, recomendando um ex-colega para a vaga. Ao clicar em enviar, sentiu o último laço com sua vida antiga se soltar. O inverno derreteu-se em primavera. A clínica prosperou sob a gestão de Sara, e a lista de pacientes de Tiago cresceu à medida que se espalhava a notícia de seu cuidado compassivo.
Emma e Bento avançaram para as finais estaduais de debate, sua equipe ficando em segundo lugar geral. A vida encontrou seu ritmo confortável, trabalho e escola, jantares em família e passeios de fim de semana, noites tranquilas quando as crianças estavam ocupadas com amigos e Tiago e Sara tinham a casa só para eles. Em abril, quase exatamente um ano depois de Sara e Emma terem chegado a Águas Claras, Carolina apareceu sem avisar em sua porta em uma tarde de domingo. Sara atendeu, preparando-se para um confronto. Eu esperava falar com você, disse Carolina, sua habitual aspereza um tanto suavizada. Só com você. Sara hesitou, depois saiu para a varanda, fechando a porta atrás de si. O que posso fazer por você? Eu te devo um pedido de desculpas, disse Carolina, as palavras claramente difíceis para ela. Não fui justa com você ou com a Emma. Estava tão focada em preservar a memória da Emília que não considerei o que era melhor para o Bento, ou para o Tiago. Você os ama, disse Sara. Eu entendo querer protegê-los. Amor não é posse, respondeu Carolina. A Emília sabia disso melhor do que ninguém. Ela seria a primeira a me dizer para deixar ir, se ela respirou fundo. De qualquer forma, eu queria que você soubesse que estou trabalhando nisso. E gostaria de te conhecer, a verdadeira você, não a versão que criei na minha cabeça. Era um gesto de paz, estendido de forma desajeitada, mas genuína. Eu gostaria disso, disse Sara. Talvez pudéssemos almoçar algum dia? Carolina assentiu, um pequeno sorriso rompendo sua compostura. Eu gostaria disso também. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Sara e Tiago sentaram-se na varanda dos fundos, observando as estrelas aparecerem no céu que escurecia. Eu te disse que a Emma recebeu uma carta do pai dela hoje? Disse Sara. Ele está se mudando de volta para o Sudeste. Diz que quer estar mais envolvido na vida dela. Tiago virou-se para ela. Como você se sente sobre isso? Cautelosa. Ele já fez promessas antes. Sara se inclinou em seu ombro. Mas acho que seria bom para Emma ter esse relacionamento, se ele estiver realmente comprometido desta vez. E como ela se sente? Animada, mas nervosa. Ela não se lembra bem de como era quando ele estava por perto de forma consistente. Sara sorriu. Ela contou a ele sobre você e o Bento. Disse que tem uma família maior agora. Tiago passou o braço em volta de seus ombros. Ela está certa sobre isso. Eles ficaram em silêncio confortável, o ar da primavera fresco, mas não frio. Tanta coisa mudará em um ano. A mulher que chegará a Águas Claras sentindo-se derrotada se fora, substituída por alguém mais forte, mais confiante, mais aberta a possibilidades. O futuro não era certo, a vida nunca oferecia esse luxo, mas Sara não temia mais a incerteza como antes. Eu estive pensando, disse Tiago, interrompendo seus pensamentos. Isso soa perigoso, ela brincou. Ele riu. Talvez. O que você acharia de tornar este arranjo mais permanente? Sara se virou para encará-lo. Nós já moramos juntos. Quão mais permanente pode ficar? Tiago enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Eu estava pensando em algo nestes moldes. A respiração de Sara ficou presa quando ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Tiago, e não sou muito bom em discursos românticos, disse ele. Mas sei que te amo. Amo a família que estamos construindo. Amo quem sou quando estou com você. E gostaria de passar o resto da minha vida descobrindo o que mais podemos criar juntos. Lágrimas embaçaram a visão de Sara. Tem certeza? É um grande passo. Nunca tive tanta certeza de nada, disse Tiago. Mas se você precisar de tempo, e não, se interrompeu Sara. Chega de tempo. Sim. Minha resposta é sim. O beijo que compartilharam foi doce com a promessa do futuro. Amanhã eles contariam às crianças, fariam planos, navegariam na próxima fase de sua jornada juntos. Haveria desafios pela frente, misturar famílias sempre vinha com complicações. O pai de Emma retornaria às suas vidas de alguma forma.
Bento continuaria a carregar a memória de sua mãe. Carolina levaria tempo para aceitar totalmente a nova estrutura familiar. Mas sentada ali na escuridão crescente, com o braço de Tiago em volta dela e o peso de seu anel em seu dedo, Sara sabia que eles poderiam lidar com o que viesse a seguir. A vida que estavam construindo não era perfeita, mas era real. E depois de anos apenas sobrevivendo, Sara finalmente aprenderá a lição mais importante: o amor de verdade, em toda a sua glória bagunçada e complicada, sempre valia o risco.